No ar, JSV Live Show, o seu programa de entrevistas online. Boa noite a você, amigo internauta da Rádio JSV. Começa mais uma edição do JSV Live Show, programa semanal de entrevistas que repercute, que aborda diversos assuntos, temas importantes, temas que consideramos relevantes para você ficar bem informado, bem antenado do que acontece ao seu redor. E nessa edição de quinta-feira, dia 12 de novembro, vamos conversar com uma das grandes figuras, importantes nomes em relação ao turismo na cidade de Taubaté. Quem sabe, quem conhece a trajetória da Web Rádio JSV sabe que ela é de Taubaté, do Vale do Paraíba, e nessa edição vamos dar um destaque para um assunto local, um projeto importantíssimo que é coordenado, que é encabeçado pelo nosso convidado, o Silésio Tomé, que vai falar a respeito dos Sertões de Taubaté, projeto de turismo rural muito importante, muito interessante, que revela um lado que muitos não conhecem da cidade de Taubaté. Prazer tê-lo conosco. Silésio, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite a você. Boa noite, prazer é todo meu e espero contribuir com alguma coisa com vocês, toda da cidade de Taubaté. Prazer. Como disse, o seu projeto revela um lado que Taubaté que muitas pessoas não conhecem. Em cima disso, como que surgiu a ideia de fazer esse trabalho de divulgação, de orientação, de ser um guia turístico, de revelar para muitas pessoas esse lado de Taubaté, que é a zona rural, as belezas e as tradições da zona rural de Taubaté? Na verdade, você disse que talvez algumas pessoas não conheçam a cidade de Taubaté. Eu estou já há 5 anos com esse trabalho e eu não achei nenhum taubatiano que conhecesse Taubaté, tá? Eu acho que já desafiei vários que mostrassem alguma coisa que Taubaté tem que eles digam a identidade da cidade de Taubaté. E nesse trabalho todo eu nunca encontrei um taubatiano sequer que dissesse que ele conhece a cidade todinha de ponta a ponta. E eu costumo dizer que seria muito importante as pessoas conhecerem a sua própria cidade, porque você só pode julgar aquilo que você conhece, né? Aquilo que você não conhece, você não pode julgar. Então eu faço esse trabalho já desde 2013, esse trabalho de turismo, ao mesmo tempo contando histórias de Taubaté, a cultura de Taubaté. E o que é mais importante que a gente acha que é uma parte chamamos de sustentabilidade rural, que é levar a economia criativa para a zona rural. Ele surgiu no finalzinho de 2013, porque tudo que aqui em Taubaté a prefeitura precisava de alguma coisa na zona rural, e sempre eles recorriam a minha informação, onde fica o bairro Sertãozinho, onde fica o bairro esse, onde fica o bairro aquele e tal, porque eles não conheciam, então sempre levava esse tipo de informação, olha, fica em tal lugar, tal lugar, tal. E aí me surgiu uma ideia de levar as pessoas da zona urbana para conhecer a área rural e mostrando as belezas, a cultura, a história, a identidade de Taubaté, ela ainda permanece bastante forte na zona rural. Na zona urbana, infelizmente, foi grande parte destruído a identidade da cidade. Nós temos, por exemplo, o que revela Taubaté de Tabaeté, ainda permanece na zona rural com os nomes, né? Por exemplo, Itapecerica, um bairro da zona rural. Lá se mostra que Ita é pedra, Itapecerica é pedras escorregadias. Então, essa linguagem dos índios guaianás que revela lá do início da cidade de Taubaté. E assim por diante, tem coisas na zona rural, por exemplo, fazendas na zona rural que revela, desde a Inconfidência Mineira lá, revela que em Taubaté. E Taubaté é o berço, é a mãe da história do Brasil. Só que o taubatiano ele não conhece isso. Ele vai passear lá em Ouro Preto, achando que lá está o berço da história. Não, quem fundou Ouro Preto foi taubatiano, que saiu daqui para fundar lá. Então, o berço, lá eles apenas conservaram a história, coisa que o taubatiano não conservou. Mas a mãe da história está aqui. E nesse trabalho nosso, nós revelamos para as pessoas parte dessa história, para que as pessoas, para que resgate e as pessoas valorizem a sua cidade.
Porque falar mal da cidade é muito fácil, mas se você não conhece, como é que você vai falar mal daquilo que você não conhece? Então, é um trabalho que a gente faz de resgate, de cultura, de história, e, ao mesmo tempo, praticamos o turismo e levamos uma economia criativa para quem mora para a zona rural, porque você sabe bem que hoje na zona rural, ninguém mais ganha dinheiro tirando leite, plantando, colhendo, nada disso. E a única saída que a gente vê para a zona rural de Taubaté, talvez até pelo Brasil, é o turismo. O turismo é uma coisa que ele não polui, ele não gera nenhum tipo de desgaste para o planeta. E a gente vê como é que estão as indústrias. Então, a gente mostra dentro desse trabalho aí que é possível, dentro da cidade, você fazer esse tipo de trabalho. Então, essa ideia surgiu mais ou menos assim, por um conhecimento rural, e eu expandi isso de levar pessoas da zona urbana para conhecer Taubaté lá pela zona rural. Mas os moradores, os proprietários dos mais diversos bairros da zona rural tinham a percepção, o conhecimento e até sabedores do potencial turístico das suas regiões ou não? Foi algo que aos poucos foi se transformando essa visão não somente de ser uma área rural de produção agrícola, de produção da pecuária, mas também de potencial turístico? Não, eles não sabiam e parte ainda não sabe ainda disso. Sempre se imaginou que o homem do campo, o homem da roça, ele é o coitado, ele é o caipira, ele é o sem estudo, ele é o coitadinho. Então, eles sempre conservaram esse tipo de visão. Mas depois que a gente começou a levar esse tipo de trabalho, eu disse para você que quando eu comecei o trabalho, eu tinha como parceiros apenas 4 pessoas. 4 famílias que acreditavam nisso, porque achavam, poxa vida, o pessoal da cidade vai vir para o mato? Não, não é mato, é zona rural. Mato, quem gosta de mato é cobra. Então eles tinham essa visão. E hoje, como eu falei para você, hoje a gente tem 70 parceiros, mas se eu quisesse 80, 90, 100, eu teria. Por quê? Houve já nesses 5, 6 anos o resgate dessa mentalidade e dessa cultura, que quem está na roça, ele é valorizado. Então, o projeto valorizou as pessoas. Como valorizou? Primeiro, levando essas pessoas até eles, muito cursos, e costumo dizer uma coisa que às vezes as pessoas não gostam que fale. Além de tudo isso, levar o dinheirinho para ele. Dinheiro todo mundo gosta, né? Então, levar o dinheirinho para ele, porque a partir do momento que ele vê que ele recebe o turista, ele vende a sua cachaça, ele vende a sua cana, a sua rapadura, o seu queijo, o seu leite, o seu doce, o frango, tudo. Ele vê isso, ele já começa a enxergar com outros olhos que nós não estamos indo lá para tirar deles, nós estamos indo para levar para eles, né? E quando essas pessoas chegam até eles, então eles percebem que eles têm que se capacitar para isso, para receber melhor. E aí entrou a parte nossa do Projeto Sertões, que de início, nós entramos com o Sebrae, que começou com a gente lá, e depois o Sebrae, entendendo que a área rural não competia ao Sebrae, e sim ao Senar. E já faz 5 anos que o Senar está conosco lá, dá curso todos os meses praticamente lá, e capacita essas pessoas para saber receber o turista, saber valorizar que aquela cana de açúcar que ela achava que não valia nada tem valor, que aquela laranja lá tem valor, então começa a agregar esses valores e isso gera renda para eles. E a partir do momento de gerar renda, eles sabendo desse trabalho de parceria e um negócio de legalizar aquilo que eles fazem, então acabou gerando esse número. Então, antes eles não tinham conhecimento e achavam até que não dava certo, mas foi preciso alguém apostar, alguém arriscar. E nesse arriscar eu sempre procurei pelo poder público, pelos prefeitos, pessoal. Só que cansei de procurar a vida inteira e via que não ia surgir fruto nenhum. Sempre depois, e nada acontecia. Até a partir do momento que eu resolvi, no finalzinho de 2013, apostar por mim próprio. Tá? Aí recebi pessoas desse meio aí que dizia que não daria certo, que ia dar errado, que ia não sei o quê. Eu falo português, claro. Eu falei, o dinheiro é meu, se der errado eu paro. Mas apostei e deu certo.
Depois, através disso, a gente começou a receber pessoas importantes no projeto. A gente recebeu, o primeiro que a gente veio trabalhar com a gente, assim, foi o cantor Sérgio Reis, depois veio o Renato Teixeira, depois veio a Regina Casé, depois veio o Bruno Henrique Gabriel, depois veio a família Matarazzo, assim. Aí depois que eles começaram a ver isso aí, viram que tinha alguma coisa de errado, que alguém falando de uma história, de uma cultura, de um país dentro da própria cidade, sem arredar um pé da cidade. Todo projeto, ele acontece dentro do município de Taubaté. Ele não sai do município de Taubaté. Então, foi preciso tudo isso, alguém arriscar, e hoje a gente tem essa parceria na zona rural. Mas eles não acreditavam, em momento algum também não. Depois que viram, e hoje, graças a Deus, acreditam nisso. Vamos falar mais a respeito dessa situação envolvendo o turismo, uma visão macro dentro da cidade de Taubaté, mas entrando diretamente no cerne da questão do mote da entrevista, que é justamente o turismo na zona rural. Quais são os bairros, quais são as regiões que esse circuito contempla e como que funciona? Qual que é o tempo de duração? Quantos pontos de parada? Como é que quais são as experiências que o turista tem ao participar desse projeto? O tempo de duração é um dia todo. A gente sai às 7 da manhã e volta às 6 da tarde. E nesse projeto, desse trajeto, a gente toma café da manhã na zona rural, na casa da pessoa, almoça na zona rural, na casa da pessoa, toma o café da tarde na zona rural, então a gente demora um dia todo. Os pontos que a gente visita são pontos que a gente leva para as pessoas, para eles entender o que a cidade tem. Por exemplo, se eu falar para você assim, que eu vou levar um turista em Taubaté, dentro de uma caverna, vocês vão falar assim, mas Taubaté não tem caverna. Tem sim, senhor. Eu entro com 50 turistas dentro de uma caverna e conto a história daquela caverna lá em Taubaté, aqui em Taubaté, com os 50 turistas lá dentro da caverna. Simplesmente é uma caverna de grafite, né? Ela pertencia a John Faber do Brasil, que fabricava o lápis Faber-Castell, que na parede você pode tocar o dedo nela, poderia até arrancar uma pedra, mas não é permitido. Colocar o dedo lá e simplesmente escrever num caderno normal, como se fosse um lápis, um grafite normal. Então a gente entra dentro dessa caverna, ela funcionou de 1940 a 1950, depois ela foi desativada e hoje pertence a nós do turismo. Então isso é uma novidade muito grande, porque as pessoas falam, não, mas em Taubaté não existe caverna, esse cara é louco. Entro dentro da caverna e levo os 50 lá dentro e conto toda a vida, tudo que aconteceu. Quando a gente fala em fazenda, por exemplo, assim, quando fala em fazenda histórica, o pessoal fala, nossa, lá em Cunhas, Areia, não sei o quê. Não, a gente tem em Taubaté, que o berço das fazendas é a Pasto Grande, de 1775. Ela teve ligação com a Inconfidência Mineira, com o Tiradentes lá, está aqui em Taubaté, a gente mostra. A gente leva as pessoas, por exemplo, para conhecer as maiores cachoeiras dentro de Taubaté. A pessoa fala, mas não tem cachoeira dentro? Temos cachoeira de 31 metros de altura dentro de Taubaté. E a gente vai mostrando tudo isso pelo caminho. Entra dentro dos alambiques, dentro da olaria, leva o turista para fabricar tijolo ali na hora ali. A gente leva nas capelas, por exemplo, a capela Nossa Senhora dos Remédios é de 1765. Quem construiu a capela dos Remédios é o mesmo Timóteo Correia de Toledo que construiu aqui a Igreja do Pilar. Então a gente vai mostrando todas essas riquezas, essa cultura. Mostramos, por exemplo, caminhamos durante 30 quilômetros na primeira estrada real do Brasil, que está exatamente dentro da cidade de Taubaté. Como Taubaté teve a primeira casa de fundição de ouro de 1695 a 1701, a primeira fundição de ouro do Brasil, como é que chegava o ouro das Minas Gerais na primeira fundição do Brasil se não houvesse um caminho? De helicóptero? De drone? Claro que não, então tinha que ter um caminho. Então a gente tem um trabalho como historiadora da cidade, e que o trabalho mostra que a gente caminha por essa estrada real aqui dentro de Taubaté, a primeira do Brasil. Ela apenas não tem o reconhecimento político chancelado pelo Instituto Estrada Real, porque no passado houve um problema do Instituto da Estrada Real com um prefeito da cidade, aí que eu não vou citar o nome, que não quis esse reconhecimento, mas o Brasil reconhece. A primeira estrada real do Brasil está em Taubaté, porque a primeira fundição de ouro está em Taubaté.
E para chegar ao ouro tinha que passar por algum lugar, né? Então, exatamente, a gente mostra tudo isso, conta toda essa história para o turista lá. A gente vai dentro do alambique, não é questão de beber, sabe? Mostrar essa cultura da cana-de-açúcar na cidade de Taubaté aqui, ver como que de uma cana você é capaz de fabricar o açúcar, o álcool, não somente o álcool de beber, mas o álcool do teu veículo. Então, a gente conta toda essa história e, ao mesmo tempo, também a gente passa a dar uma aula de ciência, de história, de geografia dentro de um turismo fora de uma sala de aula. Eu costumo dizer que o melhor professor do mundo, ele não vai conseguir fazer o que a gente faz, porque aquilo que ele mostra na teoria, a gente mostra na prática, lá no dia a dia, lá. Como é que de dois elementos naturais, um barro com uma água, a gente transforma um elemento cultural, que é o tijolo. A gente mostra isso para o turista e deixa ele fabricar aquilo lá. Então, a gente, sem querer, durante o caminho da aula de história, geografia, tal. Outra questão, para tudo isso aí, a gente explora um outro lado, de levar a economia criativa para as pessoas nesse dia. Nesse dia é o dia que as pessoas ganham o seu dinheiro, porque o turista, a gente só anda com 50. O ônibus nosso é só 50, vai com 50 pessoas no sábado, 50 no domingo. E quando a gente vai passando, esse dinheiro vai sendo distribuído na zona rural. E a gente tem um controle. Quem pode participar do projeto é somente, na parte de economia, é somente quem mora lá na zona rural. Ninguém pode vender nada lá que tenha sido comprado na China ou em Aparecida do Norte. Ele só pode vender aquilo que ele fabrica. Nem que o amigo dele fabrique, ele não pode. Ele tem que vender aquilo que ele fabrica. Então, a gente passa o dia todo mostrando esse ponto. E todo esse valor aí, ele é quase que simbólico. Você passa um dia, toma café da manhã, almoça, tira lá no fogão de lenha a quantidade que você quiser comer. Você toma um café da tarde com queijo, com bolo da roça, tudo da roça, por apenas R$80, com passagem e tudo. Então, você pagou R$80, você vai para a zona rural, você come à vontade lá e por R$80. Além de ter essa parte de cultura e de história. E quanto também a outra parte, que é a divulgação do projeto, ele fica praticamente para aquelas pessoas que vai. Certamente depois ele traz 3, 4, 5 pessoas para a gente de volta. A gente não divulga o projeto pregando folheto na porta de bar, porta de nada. Simplesmente as pessoas vão passando de boca em boca, isso aí. Usamos a mídia um pouquinho, porque a gente não entende nada de mídia, mas a gente aproveita de vez em quando, pessoas como vocês, assim, que dá essa oportunidade para a gente de divulgar. Mas a gente nem sabe mexer com essas parafernálias e tudo aí. Mas a gente... aí as pessoas ficam com aquela curiosidade e ficam perguntando lá do outro lado desse negócio aí. Mas será que Taubaté tem caverna mesmo? Será que esse cara não está falando besteira? Não. Compra a passagem, eu te levo lá. É só garantir a sua passagem, que daí terá a oportunidade de conhecer esses pontos históricos. Eu também gostaria que o senhor falasse a respeito das capelinhas, das igrejinhas que estão localizadas nos bairros, porque isso é bem característico da tradição religiosa em Taubaté. Começou, claro, com o catolicismo. Outras religiões vieram a Taubaté, como aconteceu na construção da história do país. Mas gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito dessas capelinhas, que também tem um simbolismo e tem uma representatividade muito grande. A gente visita várias delas. A gente escolhe, por exemplo, a mais antiga, Nossa Senhora dos Remédios, 1765. Depois a gente vai passando em outras e vai mostrando a eles, contando a história daquela capela. Além da história verdadeira também, a gente conta as lendas, né? Os mitos, que a zona rural é cheia de lendas, mitos, histórias, né? E a gente vai mostrando todas elas. A zona rural de Taubaté tem 174 capelas. Das 174, a gente, cada domingo, escolhe uma delas para passar e para mostrar. E também nós temos uma parceria com essas capelas, porque a gente, para visitar ela, a gente tem que ter uma autorização do padre, do bispo, assim por diante. Então, a gente tem uma parceria, que a gente, aí quando o turista para lá naquela capela, a capela abre para a gente conhecer.
ao mesmo tempo libera os banheiros para o turista usar os banheiros, e por outro lado as capelas às vezes colocam um produto deles para vender também, para ajudar na renda deles. Então a gente com esse trabalho a gente divulga as capelas, e sem entrar muito na parte religiosa, porque a gente, como guia de turismo, a gente tem que respeitar um público que está ali dentro. Nem todo mundo que está ali é católico, mas a gente foca o lado da história e não o lado somente da religiosidade. A não ser quando um dia a gente pega um turismo que seja totalmente religioso, aí sim a gente dirige na forma religiosa. O ano passado mesmo a gente levou todos os frades do conventinho, com os padres do conventinho. Aí a gente dirige de uma outra forma. É uma das cidades que mais tem capela rural no Brasil, é Taubaté. Tá? E são capelas de todas as formas que você pode imaginar. Estão em bom estado? Algumas sim, algumas não, mas a grande parte sim. A grande parte, o povo da roça tem um amor muito grande pelas capelas, então eles conservam bastante. E ainda conserva também a parte histórica das capelas, coisas que no centro da cidade já não controla tanto assim. E essa capela é tão interessante que toda capela tem uma história, toda. Não existe capela, quer dizer, existe agora as que você vai fazer uma capela agora. Você comprou um terreno, você quer fazer uma capela, você faz com o santo que você quiser, do jeito que você quiser. Mas as capelas acima de 100 anos, assim, todas elas têm o porquê que ela foi construída. Ela geralmente foi construída ou por um fato de um milagre, ou por um fato de uma tragédia, ou por um fato histórico que ela pertenceu a alguma fazenda antiga. E dessas fazendas antigas, elas tinham por tradição ter uma capela dentro da casa que era para os senhores, ter outra capela fora que era para a comunidade, para os escravos. Então, essas capelas, todas elas têm uma história. E as histórias delas são fantásticas. Eu estudei quase todas as histórias. Tem história de tudo que você possa imaginar. Tem história que foi capela que foi construída porque ali apareceu uma assombração que se matou. Tem história de capelas que está ali porque alguém morreu. Tem história de capela que está ali porque alguém ali foi curado. Então, todas elas são riquíssimas em história. Então, mas é fantástico conhecer as histórias das capelas de Taubaté. Que conta a história da cidade em Sim, si. sim. Silésio, você falou da importância do roteiro turístico para a economia naquelas localidades, a chamada economia criativa. Sim. E que cursos são realizados para que haja a capacitação. Sim. Já há frutos um pouco mais avançados em relação a esse roteiro turístico, em que os proprietários já buscam novos produtos ou novas linhas para que se explore economicamente no bom sentido, que seja algo mais rentável para quem participa dele? Sim, quando a gente começou não havia isso. Hoje pessoas lá estão abrindo pousadas, estão construindo pomar para que o turismo vá lá entrar nesse pomar. Está outras pessoas criando outro turismo rural. Por exemplo, aqui na região tem uma pessoa lá que está construindo aqueles veículos gaiola para construir turismo de aventura. Tem outras pessoas que querem construir turismo de trilha e matas, assim por diante. Então, a gente vê que tem bastante pessoas já voltado para esse lado. O que falta bastante é informação e uma fomentação por parte do poder público. O poder público ele não pode fazer turismo, ele não pode, tá? Mas fomentar ele pode, porque futuramente a saída da cidade terá que ser turismo. E a cidade, por exemplo, a parte urbana, ela é riquíssima em história, mas só que é muito difícil você fazer turismo aqui na cidade por causa desse fechamento, digamos assim, do poder público, porque às vezes a pessoa até não gosta do poder público, mas em tudo que você vai fazer, você precisa ter a caneta de alguém do poder público. Então, na zona rural, como muitas coisas, não precisa da canetada de ninguém, então você vê hoje em dia, estão abrindo pousada, esse negócio de café.
Virou uma febre na zona rural. Hoje você pode ir num café na zona rural, em qualquer lugar. Lá tem café assim, café tal. Abrem pequenos barzinhos que vende almoço, vende frango caipira, vende isso, vende aquilo. Então, abriu bastante os olhos das pessoas e só com esse trabalho do Turismo Sertões, a gente já viu o tamanho do leque que se abre. Porque se hoje um ônibus sai daqui com 50 pessoas e consegue atingir 70 famílias, então você vê o tamanho que pode chegar a isso aí. Mas teria que ter um trabalho muito maior de um apoio, de uma fomentação do poder público, senão... Pegando esse gancho, estamos em período de eleições no país, eleições municipais, e o turismo é um assunto importante para qualquer campanha política, para qualquer eleição, em qualquer debate, ainda mais no município de Taubaté. Você já expôs alguns pontos importantes. Tem algum outro aspecto que você julga necessário e que vai se tornar até um desafio para o futuro prefeito em relação ao turismo, não somente do turismo, já falando do turismo geral aqui da cidade de Taubaté, que tem tantas outras opções e atrações turísticas, mas também especificamente dos sertões de Taubaté? Olha, o turismo, ele exige tão pouco do poder público, que às vezes eu me acho até meio besta em ter que falar certas coisas. Um turismo rural, por exemplo, o que ele exige do poder público? Simplesmente uma estrada para passar, nada mais que isso. Simplesmente uma estrada para passar, simplesmente ter uma ponte que aguenta o peso do ônibus e o resto nada mais do que isso. Então é tão pequeno que não precisa gastar os milhões que esse pessoal fala assim, que vai gastar tantos milhões aqui, tantos milhões dali. Não, o turismo ele funciona muito bem se tiver dois aspectos. Alguém que dirija com seriedade e alguém que tem amor por aquilo que faz e alguém que consegue pegar de um limão e transformar-se numa limonada. Simplesmente isso, tá? Agora, não se pede para construir. Ninguém vai pedir para um turismo em Taubaté para se meter uma máquina e desviar o mar para passar em Taubaté. Ninguém vai pedir isso. Para trazer o Cristo Redentor para cá. Ninguém vai pedir isso. Então, é tão pouco. Só que para o poder público... muitas vezes eles se enxergam de uma seguinte forma: para trazer uma indústria para Taubaté que gere 5 mil empregos, ele batalha em cima daquilo. E para trazer alguma coisa para o turismo que vai beneficiar 20 famílias, já não é tão importante. Mas a economia criativa é ela que está movendo no momento. Se não está movendo, vai ser ela que vai mover. Eu pergunto para vocês hoje, quem trabalha numa grande fábrica, uma Volkswagen, uma Ford, uma GM aí, hoje ele ganha a mesma coisa que a gente ganha por aqui, porque simplesmente é tudo terceirizado, simplesmente não tem nenhuma garantia de nada disso. E a gente tem dentro da cidade tudo isso para gerar-se numa cidade de turismo, mas tem que acreditar. Então o poder público pode ficar tranquilo, quem for eleito aí, não precisa de milhões para nada. Às vezes fala assim, não, mas a gente vai gastar tanto. Olha, eu acho que o da renda do município, sei lá como é que se fala esse trem aí, não vai exigir nem 5% da renda do município para trabalhar para o turismo. E tem coisas que às vezes a gente pede para a cidade, dentro da área do turismo, se é barrado por coisa tão simples. Eu sempre briguei que no turismo que a gente faz, sempre a gente traz as pessoas aqui, na igreja de Santa Terezinha, a primeira igreja construída no mundo em louvor a Santa Terezinha está na cidade de Taubaté, a primeira do mundo, tá? Está em Taubaté. Então, qualquer turista que vem de uma parte do Brasil, ele quer conhecer a Santa Terezinha. E procure na Santa Terezinha se existe um ponto para parar um ônibus de turismo. E eu briguei a vida inteira. Simplesmente um ônibus de turismo. Tem algum ponto ali escrito ônibus de turismo? E a vida inteira eu briguei, a vida inteira eu questionei vereadores e nunca se liberou isso para um ônibus encostar. Se você encostar um ônibus, você vai ser multado. Então, olha só o tamanho da cidade, o tamanho do poder público para simplesmente não colocar uma placa autorizada estacionar um ônibus de turismo.
ou 1 hora ou 2 horas, porque geralmente a gente trabalha com grande parte de pessoas da terceira idade. Então, se eu estacionar um ônibus lá em cima, a 1 quilômetro, essas senhoras de idade não vai ter como se locomover até Santa Terezinha. Então, eu sempre bato e debato isso a vida inteira. Pode ir lá, não tem nenhuma placa autorizando isso. Complicado. Pequeno. Demais. Silésio, a respeito das belezas naturais, você falou das cachoeiras. E olha, cachoeira, todo mundo gosta. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Todas as idades. Sim. Se a criança ou jovem às vezes não gosta muito de conhecer pontos turísticos que contem história, que tem uma questão aí do passado, se tratando de natureza, todo mundo gosta. E quando muitos aqui na cidade sabem que existe cachoeira, acabam não acreditando. Fala um pouquinho sobre as belezas naturais que ainda são pouco conhecidas dentro da cidade. Olha, nós temos na cidade de Taubaté 36 cachoeiras. De 36, a maior dela fica na divisa Taubaté e Lagoinha, que ela tem 31 metros de altura. Ela é a primeira nascente que impulsiona o Rio Una, porque o Rio Una, o pessoal fala assim, o Rio Una nasce no registro. Ele não nasce no registro, ele se forma no registro, tá? Nascer uma coisa, formar é outra. Então, a primeira cachoeira a se formar é num ribeirão chamado Ribeirão da Pinga. Tem esse nome, mas não tem nada a ver com Pinga. O Ribeirão da Pinga que forma a cachoeira que chamava-se Cachoeira da Francesa, e recentemente mudaram o nome dela, mas é mais conhecida como Cachoeira da Francesa. Ela tem 31 metros de altura e desde a nascente dela, por onde ela passa, não existe nenhuma construção, então você pode tomar um banho nela e ao mesmo tempo podemos dizer que ela é potável, tá? Então ela é a primeira que nasce nessa região. E depois é que ela vem impulsionando todas as nascentes, todas as vertentes, todas as fluentes, até se formar o Rio Una aqui no bairro do Registro. Depois nós temos outras cachoeiras também na redondeza lá, que tem poços enormes, digamos assim, piscinas de pedra, que a pessoa pode subir lá em cima e tomar um banho nessa piscina de pedra lá em cima, lá com água praticamente potável. Depois a gente tem, por exemplo, em altura, o Morro do Santo Cruzeiro, a 1.207 metros de altitude, que é o mais alto que existe aqui na cidade de Taubaté, que na Semana Santa é um ponto de peregrinação, que o ano retrasado, esse ano agora a gente não foi por causa da pandemia, mas no ano retrasado a gente chegou a levar 2.500 pessoas em 3 dias. 2.500 pessoas em 3 dias. Ele fica numa altura tão grande que quando o sol está bem claro, você consegue, com uma câmera fotográfica, você fotografar os prédios da cidade de Taubaté, a altura que ele é. Então fica lá em cima, foi fundado em 1917 pelo Frei Ângelo Maria. Então é uma das coisas que as pessoas procuram. Só que para subir lá, tem que ser meio jovem, não ser muito sedentário, né? Porque se for sedentário, já não sobe. Mas tem ciclista agora... Tem que ter fôlego, Tem né? que ter fôlego. Tem algum ciclista que vai lá em cima, lá, de bike lá em cima, lá, e tem pessoas que não conseguem. Então, essa pessoa mesmo que está tentando montar esse turismo de gaiola, essas gaiolas terão condição de subir lá em cima, lá, e levar pessoas que não conseguem subir. Então, temos esse morro nessa altura. Temos caverna, como essa que eu falei para vocês, já do grafite, e temos uma outra também no meio da mata, e fora isso também temos muitas matas, muitos verdes na cidade de Taubaté, e temos a parte de baixo aqui, o Paraíba, bastante coisa dentro dessa área de natureza nós temos aqui do turismo ecológico. É uma parte que nós usamos bastante isso aí, no turismo pedagógico que a gente faz também. A gente, além de fazer o turismo normal, a gente faz o turismo com escolas. E nas escolas a gente leva essas crianças com toda a segurança de mostrar para eles como é que se nasce uma água. A gente leva numa nascente, porque crianças da cidade pensam que nasce na geladeira, na torneira. Então a gente leva lá e mostra como nasce uma água, ver sair do chão, brotar do chão. Então a gente faz esse tipo de coisa. Então tem bastante coisa. Tanto que em um dia a gente não consegue mostrar Taubaté para as pessoas que vai nesse turismo. Então a gente seleciona um roteiro. E o roteiro é interessante porque a pessoa fala assim, me dá um folder para mim dizendo onde vai esse roteiro. Esse roteiro a gente pode mudar ele na hora. Simplesmente, vamos para a roça. Tem um local de almoço, tem um local de café, tem um local de café da manhã, café da tarde, mas eu posso chegar num ponto e mandar o motorista mudar para outro ponto para mostrar outra coisa.
E é interessante nisso aí que há pessoas que às vezes relutam em ir num turismo desse tipo porque vai ficar no mato. E quando a gente chega em alguns pontos dos sertões de Taubaté, toda essa parafernália que vocês têm aqui não funciona, tá? Não vai funcionar celular, não vai funcionar internet, não vai funcionar nada. Então ali, eu costumo dizer que acontece uma briga feroz, você contra você. Porque você está acostumado com essas parafernália toda aí, isso é bacana, legal. Mas o homem não nasceu com isso. O homem nasceu pé no chão. É bíblico, da terra tu vieste, do pó tu vieste, ao pó tu voltará. Então, é quando chega a um certo ponto, e eu costumo dizer para as pessoas também que nós vivemos numa luta tão grande, principalmente na zona urbana, que nós temos que encarar no dia a dia uma personagem. No dia a dia você é um artista. Se você não for artista, você não vive aqui na zona urbana. Você tem que ser o mais bonito. Você está ganhando aí de mim. Você tem que ser o mais jovem, você tem que ser o mais forte, você tem que ser o mais rico, você tem que ser o mais poderoso, você tem que ser mais. Mas algum dia já te parou para perguntar, cadê o Bruno? Tá? Então, quando a gente leva as pessoas assim, a gente até faz essa brincadeira, porque... E quem é que está dentro daquele ônibus lá com a gente? Eu não sei de início, mas durante o caminho eu vou descobrindo. Ali está juiz, está promotor, está coronel, está general, está professores, estão ali. E ali eu comando eles como se fosse criança. Por quê? Ele sente saudade dele ser apenas ele, dele não ter. Eu sou general, eu sou coronel, eu sou prefeito. Ele, no dia lá, ele não é ninguém, apenas ele. Ele não é o status, ele não é a profissão, ele somente... Exatamente. Então, isso para eles é uma terapia. Neguinho cata o celular não funciona, a internet não funciona nada. Aí, quando chega na cidade, o celular começa tudo a apitar. Aí volta todo mundo. E dá para simbolizar isso porque na modernidade, Silésio, quando as pessoas tiram fotos, não tem mais o álbum de fotografia. Abre-se a tela do celular e começa a passar as fotos. Sim. Né? Porém, o Silésio trouxe aqui o álbum de fotografias, né? Que tem alguns documentos, mas aqui as fotos, né? Tem aqui os detalhes, até eu só mostrar aqui, aqui as capelas. As capelas. Né? Vou mostrar mais para cá. O nosso Walter vai nos orientando, vai nos guiando, mostrando aqui detalhes aqui das visitas, né? Sim, aqui o pessoal está no Olaria, aqui no bairro dos Remédios, aqui está a Igreja Nossa Senhora dos Remédios. Então a gente costuma tirar foto com todos eles para depois a gente guardar, publicar. Esta fazenda Pasto Grande é a mais antiga que tem na cidade de Taubaté. Esta aqui é a igreja conhecida como Nhazinha Winter, que era da família que Winter, Jorge Winter, Emílio Winter, era deles, lá no bairro do Registro. É aqui apenas um café da manhã. Esse aqui é o Santo Cruzeiro, o local que eu falei, a altura, lá em muitas cima. Muitas pessoas aproveitam as datas religiosas para irem até o Morro do Cruzeiro. Lá em cima, o Morro do Cruzeiro. Aqui é uma dessas cachoeiras, dá uma olhada atrás, a cor da água. Olha que lindo. A cor da água lá. Então, maravilhoso. E acima dela tem mais uma outra. Então duas quedas, né? Essa aqui é a Igreja Nossa Senhora dos Remédios, bastante antiga, 1765. Olha, 1765. Que maravilha. Isso aqui é uma parceria que nós temos com o Exército, que a gente faz em julho, um turismo chamado Rota da Revolução, que a gente conta sobre a Revolução de 1932 em Taubaté, começando aqui na igreja de Santa Terezinha, onde começou a Revolução de 32 em Taubaté, foi na Santa Terezinha. E aí na Santa Terezinha, então a gente parte o ônibus dali contando a história de Santa Terezinha e da Revolução de 32, e quando a gente chega numa parte do mato, nessa parceria com o Exército faz uma blitz, e pede para os turistas descer todos os ônibus do ônibus. É uma surpresa e as pessoas vão almoçar com o Exército dentro da barraca. Que legal. Aqui... O escoteiro, um trabalho que a gente faz com o escoteiro. Também, né? É um dos receptivos que a gente vai tomar café. E aqui a estrutura para ser um lugar... para isso mesmo, já foi construído para isso. Né? Sim, as pessoas construíram para isso. Que legal. Outra igreja, Nossa Senhora do Bom Parto. Esse aqui é um trajeto do caminho que a gente tirou de dentro do ônibus, mostrando o ônibus.
Isso aqui é no alambique, o pessoal que, não falando de cachaça, mas o pessoal tomar garapa no alambique, eles mesmos fabricar garapa lá, então uma das experiências que a gente faz, né? Tem algo manual. A gente gosta de fazer isso aqui. Isso aqui a gente foi numa festa do Divino Espírito Santo aqui em Taubaté mesmo. Vocês aproveitam as festas religiosas também para fazer o turismo? Sim, aproveita. Se está no calendário da festa de determinado bairro, vocês fazem o roteiro itinerário até aquele bairro? Sim, porque aí a gente leva as pessoas para conhecer como funcionam as festas rurais e ao mesmo tempo também as pessoas lá podem jogar um binguinho, participar da comunidade lá. Essa é a festa do Divino. Esse aqui é um projeto que a gente fez junto com a Unital. Então, o pessoal da Unital. A Unital que tem um projeto, vão mudando os nomes, mas a essência continua a mesma, de os alunos da terceira idade fazer o trabalho de turismo, não somente Taubaté, em vários pontos da região. Legal. Pessoal de ciclismo lá em cima no Cruzeiro, subiram lá em cima lá. Um alambique também. Os pontos turísticos. Esse aqui é o ônibus partindo da cidade aqui no Parque do Itaim. Depois são algumas fotos dos lugares que a gente passa, de turismo. Né? São cerca de 50 pessoas por 48 pessoas cada viagem que a gente sai. Que legal, que bacana. Então a gente aproveita esses momentos de... Até em relação à produção de alambiques, ela é muito tradicional, não somente em Taubaté, mas no Vale do Paraíba, até no sul de Minas. Sim. Só que muitos debatem em relação à adequação dessas produções de cachaça para a venda no mercado nacional até internacional, porque a cachaça brasileira é muito bem vista, principalmente na Europa. Sim, sem dúvida. O senhor vê um potencial para que haja um aumento da produção aqui em Taubaté, aproveitando esse roteiro? Como que o senhor vê isso? Eu vejo que há sim, mas aí que entra a grande força do poder público, porque praticamente todos esses alambiques, eles podemos dizer assim, eles não são documentados legalmente. E quando a gente pede, geralmente, já aconteceu comigo, no poder público lá, o poder público quer ir intervir. E não é para intervir. Tá, você saber que tem alguém que está fazendo um trabalho, que aquilo não é legalmente lá, você vai achar, não, eu vou lá multar e fechar ele. Não é por aí. Então você vai lá orientar essa pessoa. E se houvesse um trabalho, assim como faz Sebrae, Senar, de orientar as pessoas, ele por si próprio, ele vai chegar a uma consciência que para ele crescer, ele tem que ser legalizado. Eu falo isso por mim mesmo. Quando eu comecei o meu turismo, eu era totalmente clandestino. Meu ônibus era clandestino. Eu não era guia de turismo e não era registrado. Mas aí como foi crescendo, eu fui vendo que dava certo, então por que eu vou agir errado se dá certo? O senhor fez as formações para se tornasse um guia turístico? Sim. Então, mesma coisa se houvesse um poder forte do poder público de trabalhar para essas pessoas, sem querer punir alguém, sem querer multar alguém, fazer um trabalho de conscientização, de ajuda para essas pessoas. A gente vê, por exemplo, agora em campanha, tem gente que fala que vai dar tanto, vai fazer isso, fazer aquilo, mas caramba, por que já não fez antes? Então a gente vê que esse pessoal precisa de alguém que oriente e diga, olha, eu sou seu amigo, eu vim aqui para te ajudar, não vim para te punir, não vim para te caçar, não. Então o pessoal fica meio redio, tem medo, porque infelizmente, historicamente, o poder público age dessa forma, mas não deveria ser. Hoje a gente tem, por exemplo, lá, como já disse, nós estamos há quase 5 anos com o Senar vindo de São Paulo, todo mês fica na zona rural, treinando, capacitando o pessoal, orientando, ajudando, convocando multirão, e não tem interesse nenhum em prejudicar ninguém, fazer as pessoas crescerem. Então, se houvesse um trabalho nessa questão de alambique, eu tenho certeza que sim, que seria um potencial muito grande, porque nós temos em Taubaté hoje por volta de 8 a 10 alambiques, então é um número grande. Só que para você legalizar tudo isso, já tem uma dificuldade do pessoal da roça, de não conhecer documentação, alguns não ter estudo, não ter formação. Então, se houvesse órgãos da prefeitura de ser parceiros, mas parceiro mesmo, porque geralmente fala que às vezes não é, tá? Daria certo, sim. Legal. Silésio, a respeito da história, você demonstra um conhecimento profundo e não poderia deixar de ser por ser guia turístico e
amar aquilo que faz. Mas eu gostaria que você falasse um pouco também do trabalho que existe aqui em Taubaté em relação ao resgate da história. Sim. Porque, como você disse, tem o trabalho de apoio de historiador, eu creio que seja a Dona Lia. Sim, Dona Lia. Que até pouco tempo atrás era responsável pelo museu aqui na cidade de Taubaté. Sim. Responsável pelo arquivo público aqui da cidade. Como que é esse trabalho de parceria com os historiadores, com quem documenta, pesquisa e que dá o levantamento dos detalhes da história daquela região, da zona rural, para que você realize esse trabalho de turismo junto com os visitantes? Na zona rural acontece o inverso. Na zona rural, quem mais conhece a zona rural sou eu, que estou há 50 anos. E sempre fui envolvido em questão de pesquisa e sempre tive um trabalho junto deles e sempre escutei os idosos, os anciões. Então, a vida inteira escutei eles, a vida inteira marquei história com eles e a vida inteira eu frequentei biblioteca e museu. Então, tudo que eles falavam lá, eu pesquisava em museu e biblioteca. Quanto aos historiadores de Taubaté, eles dizem, por exemplo, a professora Lia, ela diz que hoje eu sou as pernas dela, os olhos dela, porque ela já não consegue fazer na prática aquilo que eu consigo. Então ela me passa tudo que ela conhece, todo o trabalho dela, e eu desenvolvo a campo aquilo lá. Recentemente, sobre o trabalho do Caminho do Ouro, o antigo Caminho do Ouro, a mais antiga estrada real, que começa em Taubaté, vai até Paraty, o ano passado nós fizemos esse trabalho para a professora Lia, fazendo esse trabalho a pé, de Paraty aqui, 3 dias de caminhada, 130 quilômetros. Então eu fiz para ela, porque ela já não consegue fazer isso. Então a gente foi mapeando durante 3 dias de viagem, caminhando, conversando com as pessoas. Já fiz isso por várias vezes, mas o ano passado nós percebemos, mas peraí, os bandeirantes fizeram a pé, por que não vamos fazer a pé? Aí achei 8 malucos aí, fizemos a pé de Paraty até Taubaté, mostrando que o traçado que eles fizeram... Fizeram a documentação do traçado. Fizemos documentação do traçado. Ela já tinha feito uma parte através de documento e tal, e nós fomos com pessoas gravando, filmando, e fizemos todo esse documentário partindo da cidade de Paraty até a cidade de Taubaté. 3 dias de caminhada, 130 quilômetros, percorrendo os traçados no qual ela se referia em documento seiscentista, tá? Então, aqueles traçados. Então, não foi nada de rodovia, nada disso. Tinha lugar de trecho de mata mesmo, que veículo de apoio não acompanhava, porque não tinha forma de acompanhar. Então, foi feito um trabalho bastante minucioso, através dela aqui, através de historiadores de Cunha, de Paraty e tal. E aí a gente teve um apoio do poder político nessa parte aí, porque nós tivemos apoio do prefeito de Paraty, tivemos de Cunha, o de Lagoinha e o de Taubaté. Aí nós conseguimos chegar até eles, nós vamos fazer esse trabalho, precisamos de apoio, que deu uma pousada para a gente pousar lá, Paraty para a gente subir a serra a pé. Paraty deu a guarda municipal que nos acompanhou, porque a gente tinha medo de subir a serra lá e acontecer alguma coisa, então a guarda municipal nos acompanhou, Cunha dá o café, outro dá o almoço, então a gente fez esse trajeto aí. Então a gente tem esse trabalho com os historiadores, porque está ao lado meu que eu gosto de história, estudo história e tenho como eu ir à prática certas coisas. Já uma historiadora, apesar da idade, ou uma mulher, já não tem como ela fazer certo tipo de coisa. Então trabalhamos com eles nessa parte. E também, como a gente falou também, a gente em julho trabalha em parceria com o Exército também, porque eles veem a seriedade do nosso trabalho. E também a gente está contando uma história de glória de São Paulo aqui no turismo. Então a gente, além de eu gostar de história, gosto muito, estudo a zona rural há 50 anos praticamente, e convivo com os idosos todos os dias. Então, aquela história que nenhum filho quis escutar, eu escuto. E a história oral, ela tem uma importância fundamental... Sem dúvida. Em relação ao conhecimento da cultura, dos costumes, da sociedade. E é sensacional isso, né? Muitas pessoas não imaginam a importância da história oral para conhecimento de um povo. Sem e o que você faz é sensacional nesse sentido. Agora, Sinésio, um ponto importante.
Você disse que a zona rural de Taubaté tem um potencial muito grande para expandir o seu turismo. Sim. Ao mesmo tempo, é um turismo que é feito, dá para perceber, com muito cuidado, para que não se haja uma degradação, para que não se desvirtue a importância de se fazer um turismo sustentável, que se preserve o meio ambiente. Como aliar esses dois lados? Aumentar o turismo na zona rural, preservando o meio ambiente. Primeira coisa, tem que dar consciência e ver se as pessoas que vão explorar comercialmente têm consciência disso. Porque eu falei, por exemplo, que o meu ônibus anda com 50 pessoas. Ele não poderia andar com 100 pessoas, porque 100 pessoas não teria estrutura, a zona rural ali. Mas a zona rural é grande. Poderia se caminhar uma pessoa, um turismo numa direção, outra noutra direção, e assim por diante. Porque a partir do momento que você levar para a zona rural pessoas naquele sentido de ser farofeiro, aí você destrói. Tem que ser pessoas mesmo que vá querendo conhecer a cidade de Taubaté, querendo conhecer cultura. Então, mas isso aí, uma secretaria de turismo da cidade de Taubaté mesmo, ela mapeando isso, ela tem condição de fazer um trabalho de orientação e de fomentação, para não cair nesse ponto. Eu, às vezes, acompanho algumas coisas na internet que eu acho o maior absurdo. Alguém vai mostrar uma mata, vou mostrar uma mata que a pessoa... E já vai lá com um facão cortando o mato. Mas o que é isso? Ele não está mostrando, ele está destruindo. Então, tem que ter esse tipo de consciência. Então, à frente disso, tem que ser pessoas capacitadas para isso e que tenha essa visão. Porque levar a gente para matar passarinho, achar que vai dar pedrada para lá, aí você faz o inverso. Então tem que ter consciência. E para isso tem que ter uma secretaria forte, pessoas que entendam disso, que quando for dar autorização, as pessoas saibam de todo esse sentido. Nós, no nosso turismo lá, a gente logo de cara orienta o turista. Você que vai trabalhar com a gente hoje na zona rural, ao entrar numa propriedade, não apanhe flores, não apanhe frutos, não coloque a mão em animais, não faça isso, não faça aquilo. Você vai para contemplar a beleza e você vai para participar de uma cultura, de uma história, de uma cidade. Porque se você for lá arrancar um pé de flor, você vai trazer o pé de flor, até chegar aqui já morreu. Então você vai destruir uma beleza. Então está lá para ser para contemplado. Então é uma coisa muito bacana do que você falou, porque tem gente que acha que tem que sair por aí catando tudo, destruindo tudo, oba, 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 oba. Então, mas uma secretaria de turismo forte, pensando nesse lado, uma estrutura de uma prefeitura que capacite, que oriente isso. O Senar faz isso com a gente lá na zona rural, que aquilo que a gente acha que é banal, aquela ruralidade que a gente acha, não, isso aqui é banal. Não, trabalhe com isso aí, que você vai ver que não é banal. Pode ser banal para você, mas para o turista que vem, não. Então, o Senar trabalha muito bem. E o Senar, lógico, ele é especializado nisso. Só que o Senar está em Taubaté, ele não está por causa do poder público, não. Ele está porque nós trouxemos e nós mantemos eles. Agora, o poder público poderia manter. O Senar aqui poderia trabalhar em conjunto com o Senar, que é Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Então, quem trabalha com ele é capacitado para isso. Aí você vai colocar alguém que tem medo de ir na roça, tem medo de mosquito, tem medo de abelha, tem medo de... Aí não vai funcionar mesmo. Então, tem que ser pessoas que tenham capacidade, tanto no turismo rural, quanto também no turismo urbano, que aqui tem um potencial muito grande para isso. Então, Celésio, aqui em Taubaté temos pontos turísticos que têm... por história, uma ligação com o caipira, com a zona rural. Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? A produção de Monteiro Lobato, são personagens que estão lá no sítio, numa zona rural. Temos aí a Márcio Mazzaropi, né? Que é a figura mais atrelada ao homem caipira, que é o Mazzaropi. Existe algum trabalho para integrar esses pontos turísticos de alguma maneira que possa se estender esse roteiro de zona rural para esses elementos tão conhecidos aqui em Taubaté? Nós lá fazemos, por exemplo, julho, Rota da Revolução, nós fazemos parte na cidade e parte na zona rural. Por quê? A Revolução 32, por exemplo, ela começou aqui na igreja de Santa Terezinha e ela mudou a história de Taubaté.
em 1932. Por exemplo, nós estamos aqui vizinho da rua Armando Salles de Oliveira. Ela, na verdade, chamava-se Rua América. Quando o batalhão 9 de julho passou aqui marchando para embarcar para Areias, para ir para o fundo do vale, ele passou marchando exatamente por essa rua. Marchando lá, passou a chamar-se Armando Salles de Oliveira, que foi interventor de Getúlio Vargas no estado de São Paulo. Quando ele entrou na rua, Avenida Rio-São Paulo, a partir daquilo ela deixou de ser Rio-São Paulo e passou a ser 9 de julho, a data da Revolução de 1932, e um batalhão que passou lá. Então ela foi mudando a história da cidade. Depois dali, ela se embrenhou para a zona rural. Parte foi para Areias e parte foi para a região de Cunha, Paraty, nessa entrada aqui. Então ali nós já integramos cidade e roça ao mesmo tempo. Quando a gente vai fazer algum trabalho sobre Monteiro Lobato, a gente faz aqui no sítio Pica-Pau Amarelo e faz ao mesmo tempo lá na zona rural, na fazenda de Santa Maria, que pertencia aos avós de Monteiro Lobato e que mostra pra gente que Monteiro Lobato passou um certo tempo lá naquela região, na fazenda que pertencia aos avós dele lá. Então a gente faz essa pequena integração. Mas esse trabalho muito mais compete eu acho, uma secretaria de turismo. Então, tudo que eu faço nos sertões de Taubaté, eu faço dentro de uma visão dos historiadores, dos professores e uma visão minha. Mas eu não sou o poder público. Agora, o poder público que tinha que fazer. Então, tem muita riqueza. Eu tenho condição, por exemplo, hoje, de deixar de fazer sertões de Taubaté, lá na zona rural, de fazer um turismo na zona urbana aqui e mostrar o quanta riqueza tem aqui dentro. Só que aqui a gente é muito atrelado ao poder público. Por quê? Se eu for visitar um Cristo Redentor... Que está fechado. Está fechado. Aí eu vou ter que entrar... Quem que está culpado? O padre ou a prefeitura? Quem que está certo, quem está errado? Eu vou mostrar a Vila de Santo Aleixo. É da Unital? É da igreja? É da prefeitura? Não sei. Eu vou entrar na... Eu vou visitar a Igreja do Pilar. É fechado. É da Unital ou da prefeitura? Aí você começa a debater nessas questões aí. Não se sabe de quem é. Não sabe de quem é. E eles não dão uma resposta. Eles não dão uma resposta pra gente clara sobre isso. Aí você vem com um turista lá de Santa Catarina, quer visitar o Cristo Redentor, aí para você não dar um tiro no pé de mostrar, olha, isso tá fechado, aquilo tá fechado. Você vai dar um tiro no pé. Aí o que você é obrigado a dizer? Olha, gente, aqui estamos em reforma no momento... Olha, lá hoje não pode ir. Aí não dá. Você ficar mentindo para turista, não dá. Então, fazer turismo na zona urbana tem esse problema. Já o lado histórico, não. O lado histórico, eu uso ele e tal, a imaginação de contar a história. Mas agora, ir lá no momento, aquele casarão da Hebe Camargo, cadê? Aquele casarão do fulano, cadê? Aqui estou vendo um estacionamento só aqui, não estou vendo nada de casarão. Então você fica numa situação que não tem o que fazer. Então, já na zona rural, a gente tem coisas para falar, mostrar e apalpar. E, aliás, em cima disso, Celésio, ainda tem lugares em Taubaté que estão inexplorados, ainda tem lugar que a gente não conhece, algum lugar que ainda o público não tem o prazer de saber e que pode futuramente ser um ponto de visitação? Como você disse, você conhece Taubaté 100%, Sim. Mas tem algum lugar que ainda não está aberto à visitação? Tem algum lugar que futuramente pode ser? As fazendas históricas de Taubaté, a grande parte delas carrega uma história fantástica, mas a grande parte dela ainda não é aberta à visitação, exatamente por causa dessa mentalidade. Uma fazenda histórica que tem em Taubaté, um exemplo, ela é vendida por uma grande firma de São Paulo, um exemplo. E aqui essa grande firma tem dois planos. Ou ela fecha para ninguém entrar, ou ela destrói para fazer condomínio. E aí você não tem acesso a esse dono dessa grande fazenda e futuramente ela será destruída. Porque vai se construir, recentemente aqui, nós tínhamos um condomínio famoso no Brasil todo que comprou 3 fazendas aqui e vai ser destruído, tá? Então, a grande parte delas é fechada. Ou tem aquele grande empresário de São Paulo que ele compra, eu não entro, mas ninguém entra. Aí, tudo que acontece na zona rural, eu às vezes até entro
Porque eu tenho uma credibilidade de 50 anos no meio deles. Então eles falam, o Silésio, aquele vira-latinha lá, eu converso com todo mundo, fala com todo mundo, aquele cara lá, eu confio nele, pode deixar ele. Mas se for poder público, não. Então falta essa confiança na pessoa. O homem do campo, ele confia o olho no olho e o fio de bigode. Tá? Ele ainda confia nessa parte. Então na zona rural, comigo funciona mais ou menos um fio de bigode. Por quê? Não se tem uma política séria, não se tem pessoa séria mesmo voltada para aquilo. Então tem muito meio inexplorado aqui na cidade. E tem coisa, por exemplo, aqui, pessoas que se formam no Brasil inteiro sobre geologia, que eu mal sei o que é isso, para ele se formar em geologia, ele tem que pisar na cidade de Taubaté, senão ele se forma. Por quê? A cidade de Taubaté é um dos poucos lugares que revela... há não sei quantos milhões de anos, o mar passava-se por aqui e o Vale do Paraíba era um vale. Então você chega numa certa região de Taubaté, você olha lá e você vê lá as camadas que revelavam o fundo do mar. Eu aprendi isso com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que vem quase todo mês em Taubaté, a do Espírito Santo vem, a USP São Paulo vem em Taubaté, para esse tipo de coisa. Então o taubatiano não conhece isso, e isso não é preservado. Se você saber que alguém para se formar geólogo em algum lugar do Brasil, ele tem que pisar na cidade de Taubaté, senão ele se forma. Então tem coisas fantásticas aqui, e tem coisas aqui que o pessoal chuta na rua aí como fosse lixo e não preserva essa história. É uma cidade que mais tem museu aqui no estado. Tem-se de tudo aqui, mas só que vai se destruindo. Eu costumo dizer que hoje pessoas que conhecem história e gostam de história aqui, tem uma meia dúzia de louco ainda que acredita nisso aí, mas o poder público não acredita. E vai continuar não acreditando, viu? Infelizmente, vai continuar não acreditando. E o que a gente pede, gente, vocês que vão ser eleitos, quem for eleito, não é milhões, é 1% apenas de atenção, de carinho. Já o turismo rural, como eu já falei, ele só quer estrada para o ônibus passar e nada mais do que isso. Até atrapalha. Se alguém pensar em pôr na zona rural asfalto, lombada, radar, semáforo, aí você destrói. Então, a zona rural pede muito pouco isso aí. Mas o político, ele tem que entender que o povo da roça já não é mais bobo não, tá? Dele simplesmente ir lá e depois ele achar que ele vai trazer... Eu, de vez em quando, vejo alguns candidatos lá falar tanta besteira que eu penso, não, esse cara tirou isso, ninguém está pedindo isso, tá? Então, tem gente que... Esse dia eu vi um cara lá fazer uma coisa que eu achei muito curioso, sabe? De vez em quando eu vou contar alguns causos, sabe? O cara simplesmente foi lá e falou assim, não, aqui quando a gente chegar aqui, foi eleito, a gente vai trazer médico aqui, isso aqui mais. Eu já até vou ligar pro médico lá pra gente acertar isso. E ele ligou pro médico, ligou e falou, tá. Aí, ó, eu sendo eleito, o médico estará aqui. Parceiro, o celular não funciona aqui não. Brincadeira. Então, tem coisas que a gente faz com o cara, parece que o povo da roça é trouxa, todo mundo é trouxa, então tem coisa que... poxa, então... Não acredito que aconteceu isso. Tem. Nossa, eu vou contar pra você, fica a noite inteira aqui contando histórias dessas pessoal que acham que o povo é bobo, que o celular funciona em qualquer lugar, não funciona em qualquer lugar. E deveria, viu? Porque na zona rural faz muita falta. Nós lá precisamos de internet, porque hoje... Eu até uns 20 anos atrás, eu vivia na idade da pedra. Eu não tinha celular, não tinha nada. Agora, hoje, eu entendo. Nós não vivemos mais sem celular. Nós não vivemos mais sem internet. Se eu quiser vender coxinha, eu tenho que usar a internet, senão eu não vendo coxinha. Se eu quiser vender garapa lá na roça, eu tenho que ter internet. E não tem. Por que não tem? Alguém brigou para pôr torre lá na zona rural para pegar a internet lá? Alguém brigou para isso? E eles teriam condição de brigar para ter internet na zona rural lá, por mais simples que seja. Agora estamos nesse problema da pandemia aí, que os alunos têm que estudar por internet. A zona rural estuda por internet? De que jeito? É difícil, só subir lá em cima no Santo Cruzeiro, no morrão lá em cima lá para estudar. E colocar uma antena lá. Então tem coisas aí que... Então falta
gente com seriedade. Então, Sertões de Taubaté, ele aconteceu e acontece porque eu tenho 50 anos de história e negociei com ele no fio de bigode e levei uma linha reta de que isto dá certo e aquilo dá certo e fui honesto com eles são honestos comigo. Então, teria que, em todo lugar tem que ser isso, né? Não tem que ser um candidato falar, eu sou ficha limpa. Mas que ficha limpa o quê? Honesto é obrigação de todo mundo, não tem nada que falar que é ficha limpa, nada. Então, falta esse tipo de consciência e falta esse tipo de ser humano, tá? Tem gente aí já comprando passagem para passear na Lua. O que é isso, gente? Vamos primeiro consertar a Terra aqui, tá? Vamos. Silésio, quem tiver interesse em fazer o passeio, ter um dia inteiro de conhecimento, de história, de gastronomia caipira, vamos falar dessa maneira, das guloseimas da comida caipira, que deve fazer, como faz para participar? Nós temos uma página na internet que minha mulher opera lá, eu não sei mexer com isso não. Chama Sertões de Taubaté. Lá no Facebook, né? No Facebook. Então você acessa lá Sertões de Taubaté. Depois montaram também um grupo chamado Resgatando Sertões de Taubaté também. E eu tenho também um Face meu lá, mas não tem mais acesso, é 5 mil só, né? O meu já passou disso, então não tem jeito de ir lá. Então. Mas acessa Sertões de Taubaté e lá a gente tem um telefone também, 996764106. Nós estamos parados no momento das viagens, mas vamos voltar a qualquer momento, porque agora o Ministério do Turismo quer que a gente viaje com o ônibus de 50, quer que a gente viaje com 25 pessoas só. Mas a gente não acha que não é legal. Primeiro, não é legal porque a gente tem que usar máscara, mas tem que usar mesmo, tá? Segundo, porque tem que sentar um em cada banco. Se é marido e mulher, tem que sentar um em cada banco. Ué, mas o que é isso? Se dorme junto, por que tem que sentar um em cada banco? Então, tem coisa assim que a gente não... Então, a gente prefere judiação. Então, vamos dar um tempo, terminar esse ano, falta 2 meses só, aí a gente começa novamente. Mas que o pessoal não perca contato com a gente. Procure seguir a gente lá pelas páginas Sertões de Taubaté lá. E lá a gente faz coisa de louco, meu. Esses dias mesmo a gente gravou a história do Saci Pererê dos Sertões de Taubaté. Deu um acesso. Que legal. Coisas. Então a gente faz esse tipo de Aliás, coisa. a preservação da história do Saci, do folclore que gira em torno do Saci é fundamental e que legal que vocês tenham Sim. Trabalhado nisso, porque faz parte da cultura Sim. popular brasileira. Né? Sim. A história do Saci, né, que é tão conhecida por muitos e que também está começando a ficar esquecida por outros. Sim, então segue a gente lá pelas páginas lá, Sertões de Taubaté, pelo grupo Resgatando Sertões de Taubaté lá, que a gente... Lá vocês vão acompanhar a gente lá e saber tudo, quando tem viagem e tal. E a gente tem a graça de dizer que quando a gente parou por causa da pandemia, a gente estava com 350 pessoas por mês, a média. Então, às vezes tinha até fila de espera para viajar com a gente, para conhecer. E o mais interessante é que viajar para onde? Para Taubaté. Para que viajar para onde você tem Taubaté? Exatamente. Então, a gente faz todo o trabalho aqui na cidade de Taubaté mesmo. Então, foi muito bacana conversar com vocês. Quando quiser, a gente está aí. Agradeço, viu, Silésio, pela sua participação. Muito obrigado. De nada. Que você continue colhendo os frutos nesse projeto tão sensacional de fazer turismo na zona rural de Taubaté. Legal. Muito obrigado. Aí o Silésio Tomé, que é guia turístico, é o idealizador, o fomentador do projeto Sertões de Taubaté, que realiza o trabalho de visitas turísticas à zona rural aqui da cidade. Agradecendo a você, internauta da Rádio JSV, pela audiência. Obrigado a você que esteve conosco, sintonizado nas nossas redes sociais. Voltaremos na semana que vem. Uma boa noite a você e até a próxima.